E agora nós vamos convidar a professora Melo Santos para a sua palestra da noite. Quero saudar a todos e louvar pela persistência de ficar até esta hora. Estou muito contente de estar aqui, vim de São Paulo hoje para cá. E estava comentando com o amigo Arnoldo, que me convidou para este evento memorável. Se eu tivesse ido embora antes do intervalo, na hora do intervalo, já teria ido com a minha mochila cheia de coisas valiosas, né? Então, prosseguindo ainda, estou com mais coisas ainda para levar comigo. E mesmo que nada falasse, já teria cumprido minha missão, vir aqui e me atualizar. Bom, eu vou começar com um poema. Vou recitá-lo. Na espiral do retorno em ascendência do criado à genética entidade, do ser humano exprime a consciência o germe da futura realidade. Cinético é o princípio da existência, da mutação à força sempre invade, dinâmica com ímpeto a vivência estática. Vindouro status a do equilíbrio romper. Viva potência desde prisca idade muito prezada, virá à tona, tendência já sentida. A novela Humanidade devolverá a superconsciência para suprir a fusão com a divindade. Este poema tem o nome, foi intitulado Evolução, e foi composto por mim quando eu tinha 20 anos de idade, logo após ter lido, acho que 2 livros de Ubaldi, Grande Síntese e Um Problema do Futuro. Bom, antes de falar como cheguei ao Ubaldi, porque há um mistério nisso, há um mistério inspirador nisto, eu gostaria de dar uma breve notícia de como cheguei aqui, não a viagem que fiz de carro, mas por que estou aqui hoje. Meu amigo Arnoldo de Roios, estávamos juntos numa palestra 6 meses atrás, e ele falou de algumas coisas da espiritualidade, e na ocasião mencionou Pietro Ubaldi. E quando terminou a palestra, eu procurei o Arnoldo e fiz alguns comentários. Veja que coisa interessante. Ele falou de Ubaldi e de Sai Baba. Eu disse, com os dois já tive um contato profícuo. Já visitei Sai Baba, no seu ashram, na Índia, e li Ubaldi quando era jovem, né? Meio século atrás. Isso que eu contei data de meio século. E então, o Arnoldo generosamente disse, então você já está escalado, vai falar sobre Ubaldi num congresso que vai haver em agosto. Isso era março, abril, né? E está bem para frente, então já na hora de estar fechado, qual é o dia, anotei na minha agenda. E como eu trabalho com empresas, eu sou consultor hoje, né? O que chamam justamente atividade pós-produtiva, como disse o professor Otávio, né? É necessário continuar vivo através do trabalho. Se não disse isso, o espírito do que disse era esse, né? É o trabalho que dignifica o ser humano. Então eu estou, entre aspas, na minha fase pós-produtiva e talvez na fase mais produtiva. Qual seja, hoje eu sou consultor de organizações e empresas. Então, o Arnoldo diz, olha, para ficar uma coisa assim mais do teu vocabulário, né, do universo onde você transita, fale sobre missão e valores de Pietro Ubaldi, né, da obra, expressos na obra de Ubaldi. Eu fiquei um pouco preocupado com missão e valores. Bom, a obra de Ubaldi é toda ela feita é uma declaração extensa e infinita de missão, né? A obra inteira é uma declaração de missão. E é toda impregnada de valores, inúmeros valores. Puxa, é uma tarefa árdua. Para uma empresa é mais fácil definir qual é a missão da empresa, da organização, uma organização do terceiro setor, a gente se reúne com os diretores, com os proprietários, se for o caso, e com alguma habilidade, pelo menos aí um dia inteiro de conversas, ou 2,
a gente define qual é a missão, para que estamos aqui, o que viemos fazer, né? No caso da empresa, o que viemos fazer no ambiente de negócios, né? Ou no caso da organização do terceiro setor, qual é o nosso papel na sociedade, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão do futuro, e aí vem toda uma sequência que é clássica. Quem aqui tem a familiaridade com empresas, ou trabalha com empresas, sabe que se faz isso. E eu fiquei preocupado realmente, embora o lapso de tempo me desse uma certa folga, né? Assim, 6 meses para pensar nisso, como é que eu vou fazer essa definição? E de repente pensei durante todo esse tempo foi aí uma pedrinha no meu sapato, né? Uma daquelas dores que fazem despertar. E aí imaginei que fui me dando conta de coisas. Fui me dando conta de que eu tinha sido, naquela época em que escrevi essa poesia, e curiosamente eu estudei administração na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, estava numa aula de economia, quando de repente parei, estava falando lá de arbitragem, de câmbio no plano internacional, oferta e demanda de moedas. De repente eu parei e escrevi de uma só vez essa poesia. A espiral do vetor de ascendência, do criado genérico entidade. Fiquei espantado comigo mesmo, que era uma poesia com métrica perfeita, um soneto clássico do decassílabo. E eu senti, hoje me dou conta disso, me dava na ocasião, que naquele momento eu tinha sido inseminado, eu tinha sido inoculado da semente espiritual de Ubaldi. Eu não sou um erudito de Ubaldi, seria incapaz de fazer essa palestra aqui, as palestras que foram feitas aqui, todas, sem exceção principalmente esta última, toda circunstanciada, com citações, com profundidade, com emoção. Eu não sou um erudito de Ubaldi. Ubaldi frequentou minha vida durante 2 anos, 3 anos intensamente, porque li os livros dele. E numa fase de formação. Então eu resolvi fazer desta minha fala, que pretende ser breve, até a gente sempre acha que vai falar pouco e depois fala além do período, mas enfim, eu vou me esforçar para não falar excessivamente nessa hora já avançada. Eu resolvi fazer desta fala não uma palestra, mas um depoimento, mostrando o impacto que essa minha intimidade à distância com o Ubaldi teve na minha vida e mostrando como tudo aconteceu. Bom, estou aqui porque, como já disse, Arnoldo me convidou e a comissão organizadora me aceitou, com certeza, porque foi Arnoldo que me indicou. Mas segundo ponto que eu queria destacar é como eu cheguei ao Ubaldi. Então imagine que eu tinha 17 anos, estudava em São Paulo, no que se chamava na ocasião de colegial, né? Eu estudava no curso clássico. Estava numa aula lá, assistindo a aula, e uma moça sentada do meu lado, com um livro grosso na mão, olhou para mim e disse: Homero, ela chamava Ana, nunca mais esqueci. Não chama assim, ela deve chamar-se ainda Ana, em algum lugar se chama Ana, enfim. Então, Ana tomou um livro grosso nas mãos e disse: Homero, me deram esse livro, mas eu acho que não tem nada a ver comigo, vou te dar de presente. Eu peguei o livro com a mão esquerda, ela sentava aqui do lado esquerdo, me lembro disso claramente, pus em cima da carteira, a gente usava carteira naquela época, né? E deixei ali, botei depois na pasta, fui para casa, e o livro é A Grande Síntese. Esse livro ficou dormitando mais ou menos uns 6 meses lá em casa, assim. Eu gostava de ler, tinha lido muito já nessa altura, já tinha lido alguns filósofos, tinha lido aqui o muito citado Bertrand Russell, tinha lido Pascal, tinha lido, quem mais, assim, que me lembro agora, dos clássicos antigos, e alguma coisa. Li o meu homônimo, Homero, não no original, mas uma versão reduzida, e aquele livro ficou lá, dormitando, como eu disse, numa escrivaninhazinha. Um dia, uma tarde, aliás, eu voltei da escola, estava chovendo, eu estava uma descansadinha, deitei e comecei a ler A Grande Síntese, e não parei mais. Bom, efeito dessa leitura,
inesperada, né? O episódio é um episódio inexplicável, né? Em termos, assim, em termos convencionais, né? Uma pessoa olhar para mim e dar um livro, sem eu ter trocado uma palavra, e sim, a gente mal se conhecia. Essa moça era muito quieta, eu mal a conhecia. E o efeito dessa leitura foi verdadeiramente devastador na minha vida. Devastador porque, se é que existia alguma coisa erigida, né, se alguma coisa construída na minha vida, derrubou tudo. Depois de ter lido o livro, eu não tenho mais condições de viver nesse mundo, a menos que eu vá procurar o Ubaldi. E que me coloque a serviço dele. Digo, você vai dizer que eu tenho que fazer o senhor, Vossa Excelência, né? Alguma coisa assim mais formal, né? Vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não sei mais viver com os valores que eu aprendi na minha casa. Pessoas honestas, meu pai e minha mãe, meu pai muito trabalhador, minha mãe é uma pessoa corretíssima. Convivia no meio de pessoas também consideradas normais do ponto de vista do seu comportamento, do ponto de vista da sua ética, pessoas da classe média a que eu pertencia. E pior do que isso, eu não tinha com quem conversar, porque aquilo apareceu de repente na minha mão, não havia um grupo que eu pudesse frequentar, eu não sabia de nada, além do que era um garoto, tinha 18 anos, 19 anos. E os garotos antigamente eram menos atrevidos, menos tirados na vida do que são hoje, né? Era mais discreto, assim. Era da escola para casa, da casa para a escola. E então eu procurei me informar onde morava o Ubaldi. Descobri que ele morava em São Vicente, na Praça da Biquinha. E, por coincidência, nossa família tinha uma casa ali, em São Vicente. E então, muitas vezes eu fui lá e ficava ali olhando, me disseram qual era o apartamento onde ele morava, um medo terrível de tocar o interfone, a campainha, aquela que nem interfone havia, de me apresentar ao porteiro, né? Então eu queria falar com o senhor Paulo, e se ele me rejeitar, e se ele não quiser falar comigo. Foi uma tortura, eu finalmente não o encontrei. Não encontrei, mas tudo que... Eu quase que reescrevi os livros dele, porque eu escrevia na margem, escrevia no verso, no verso das páginas, onde havia espaço para escrever. E eu me dei conta de que algumas coisas... Primeiro, hoje, na perspectiva do tempo, eu olho para o Ubaldi como talvez a mente mais densa do século passado. Eu não conseguiria ver alguém que tivesse a profundidade, a abrangência e o senso a capacidade extraordinária de prognóstico que ele ainda demonstra. Isso só por essas leituras. Eu não reli a grande síntese, eu reli algumas partes. O que mais me impressionou foram os problemas do futuro, quando eu me defrontei com uma coisa que me intrigava. Diz lá o Ubaldi: o único qualificativo que se pode atribuir a Deus é incognoscível. Então não tente, esqueça, pense em outras coisas. Mas ele se manifesta de duas formas: como imanência e como transcendência. Como transcendência, ele é a origem de todas as coisas. Como imanência, ele está em todas as coisas. Bom, menos mal, né? Depois da queda, a gente tê-lo por perto não é nada ruim, né? Então, isto foi uma das coisas que me marcou. Então, eu comecei a ver assim, a característica, comecei a me dar conta profunda, porque nós estamos falando de temas da alma, né? De visão de mundo, de cosmovisão. O Ubaldi forjou a minha visão de mundo. Minha visão de mundo foi uma visão de polaridades que se complementam, que jogam entre si. Então, essa foi uma das questões. Outro proveito que eu tirei disso, da leitura, extraordinário, foi a ideia de que a evolução não é uma linha reta. Estou aqui compartilhando com vocês o que me impactou, e como isso marcou. Não é uma linha reta. A evolução tem aqui, acabamos de ver aqui havia aqui um gráfico, né? Gama, delta, beta, alfa, beta,
gama e vai por aí adiante, quem já leu sabe. Né? Então a gente retorna como um chulhado de uma costura, a gente reforça, volta atrás para reforçar aquilo que ficou por aprender, vai para frente, volta para trás novamente. Então esse é o processo de evolução e se dá por ciclos múltiplos, um ciclo dentro do outro. Foi uma antecipação da ideia de holograma. Ele não se falava disso, holograma, na ocasião, como também as unidades coletivas, né? Os organismos se complexificando pela agregação de outros, né? E assim todo o universo biológico sendo, na verdade, uma única entidade. Eu acho que é aí que reside o conceito do amor. Ou seja, amor não é um sentimento, amor é uma condição essencial da existência. E a gente pode experimentar, aí já estou dando a minha versão pessoal, o que isso me trouxe como reflexão, e podemos experimentar a maravilha, podemos experimentar o espanto, a admiração, por haver essa coesão entre todas as partes que integram o universo. Então, essa é a emoção possível, mas amor não é sentimento, no meu entender. Amor é condição estrutural da vida. Aprendi isso, gravei dessa forma. Um outro ponto, este fundamental, foi a ideia de que teríamos que reconstruir todo o padrão, para usar a expressão da Rosiane, por aí já foi, padrão civilizatório, que eu chamo também de modelo civilizatório nosso. Deveria haver, na virada do milênio, uma revitalização, ou até uma reforma total, sejamos mais radicais, de todo o modo como nós organizamos a nossa vida em sociedade, com todas as máscaras, com toda a quebra das máscaras, dos papéis falsos e das falsas condições. Então, isto bateu também com os estudos que eu fiz na ocasião de Arnold Toynbee, falando da ascensão de Spengler e de Toynbee. Uma civilização decai no seu período técnico, quando ela se torna excelente em mecanismos, em artefatos humanos, e começa a nascer de um ideal, de uma nova visão espiritual que se organiza depois numa ética, que se expressa numa estética, e novamente ela decai assim sucessivamente. Então isso me marcou muito, e acho que essa foi a grande missão de Ubaldi, foi trazer a missão mobilizadora. Duas missões, eu diria, que Ubaldi trouxe e operacionalizou nesse mundo pela sua ação. Primeiro, trazer um conhecimento privilegiado, que ele, através da sua metaforia, da sua capacidade, né, de fazer com que o espírito transcendesse o limite da matéria, foi abocanhar lá onde circulam as noures, as correntes de inteligência, né? Então, modernamente se diria de Ubaldi que ele era um grande canal, né? Um channel, né? Canal, ele trazia aquilo, ele canalizava o conhecimento traduzindo para o homem médio comum. É inteligível o que ele diz, não é hermético, não é necessário fazer um curso para ler Ubaldi. Então essa foi a primeira lição que cumpriu, ao meu ver, magnificamente, como nenhum outro, na abrangência de temas, na profundidade e na visão de futuro, realizou no século passado. Segundo, sua grande força mobilizadora para que nós nos liberássemos, né, do entulho que nos cobre e fizéssemos o processo de desabrochar da superconsciência. E, aliás, eu acho que esse é o maior desafio que temos todos, humanos, caídos, encarnados, matéria encarnada, enfim, todos estes, matéria encarnada não existe, existe espírito encarnado na matéria, a matéria que se criou desta condensação, que aludiu o nosso amigo, como é o nome dele? Gilson. Aí surge algo que me ao ouvir tudo isso, e ao olhar para trás, e ao me recordar do meu poema Evolução, que eu dizia, na espiral do retorno em ascendência do criado à genética entidade, esse ser que está retornando,
ele é, na própria obra do Baldi, chamado de o involuído. Mas teremos que nos conformar com os involuídos, nós como involuídos e os nossos semelhantes como involuídos. O que fazer em relação aos involuídos? E alguma coisa sempre me mobilizou, falando um pouco de mim agora, como indivíduo na vida, né? Quando alguém me diz alguma coisa, bom, o que eu faço com isso? Né? Vou me conformar que hajam involuídos? Né? Os involuídos, então, continuarão involuídos? Né? Porque são involuídos, isso é uma predestinação. Aí me ocorreu, durante as falas de agora, de hoje, uma passagem que se atribui a Michelangelo. Alguém se dirigiu a Michelangelo com admiração, isso conta a história, né? E disse algo assim: ó mestre do cinzel, como é que tu consegues tomar um bloco gigantesco de mármore, duro, e com o seu cinzel, o seu martelo, esculpir ali imagens magníficas, uma Pietà, um Moisés? Ele diz: não, eu não esculpo nada, eu tiro apenas a parte do mármore que cobre a escultura que já existe ali dentro. Então, isto em italiano se diz per via de levare, per via, por meio de retirar, e não per via de porre. Ele não põe nada ali, ele retira o entulho. Então me ocorre, minha interpretação, que todo o processo de evolução é um processo de retirada de entulho. A nossa luz está aqui ansiosa, está aqui pronta, está pulsante, silenciosamente pulsante para brilhar. É necessário tirar o entulho. Esse entulho vem de onde? Bom, ele vem dessa origem trágica, cósmica, e é reforçado dentro dos modelos de sociedade que nós adotamos, os papéis sociais todos, a maneira como nós organizamos a nossa sociedade, a forma como nós aviltamos a moral, como nós desprezamos o conceito do bom e do mal coletivo, a forma como nós nos comportamos inadequadamente do ponto de vista ético. Daí vem o reforço. Quer dizer, nós estamos, na verdade, quando eu digo nós, é uma generalização injusta, com certeza, para muitos de que estamos aqui, pode ser até para mim, mas a tendência da humanidade é manter essa casca, essa carapaça, esse escudo protetor que nos impede, e nós sempre queremos que venha alguma coisa de fora que nos retire isso. Nós é que temos que começar como o pintinho nascituro dentro do ovo, ele vai pressionando e vai picando. Nós temos que tirar essa carapaça. E a retirada dessa carapaça, me parece, eu tenho visto isto na minha vida pessoal, se faz na busca do silêncio na natureza. A natureza traz em si um ingrediente do Deus imanente. O Deus imanente está ali. Então nós temos que abrir, de alguma forma, uma brecha para que entre, para que as nuvens possam se comunicar conosco. Cada um de nós tem que exercitar o canal potencial que é, para fazer esta conexão. Bom, essa ideia da religação hoje todo mundo conhece a ideia de que religião é religação. Estar num culto religioso é buscar uma religação. Porém, essa religação é uma religação do indivíduo para consigo mesmo, sem intermediários, sem a necessidade da estrutura institucional, sem a necessidade dos sacerdotes, ou dos guias, ou dos mestres. Quer dizer, os mestres, neste momento, temos que ser nós mesmos, a partir de alguns guias inspiradores, como o Baldi foi, como o Chico Xavier foi. Então, vejo desta maneira, nós temos que pensar que só pode haver evolução se os involuídos se moverem no sentido da evolução. Só podem se mover se tiverem um mínimo de conhecimento e reconhecerem nesse conhecimento o valor que lhes diga, vale a pena tentar me mover no sentido da evolução. Eu tenho latente dentro de mim uma superconsciência que está ardentemente desejosa de se manifestar. E feito isso, tomar alguma atitude, buscar
buscar reconectar-se. Não é preciso de muito, não são precisos muitos aparatos. Eu já fiz, aqui se falou na floresta amazônica, eu já fiz umas 3 imersões de vários dias na floresta, dormindo em rede, em um barracão de 100 paredes, e os bichos passando por baixo. Eu ali, procurando sentir como é a vida sem os aparatos da sociedade, sem as máscaras, sem esses artifícios que nos fazem carregar um enorme contingente de entulho que nos impede de fazer a trajetória evolutiva. Então, a evolução não deve ser considerada uma maldição, e sim um desafio. Se pensarmos no Evangelho, criticou-se lá numa determinada passagem a atitude de Jesus de visitar lugares não tão nobres, né? Então ele teria respondido alguma coisa no seguinte teor: eu sou necessário nas tavernas, nos prostíbulos e nas prisões. Eu não preciso ir à sinagoga, ao sinédrio, porque lá ele já tem o que tinha que ter. Eu tenho que ir onde não existe. Então acho que deveríamos, cada um de nós, olhar para nós mesmos na qualidade de evoluídos e para aqueles que nos cercam. Somos de alguma forma evoluídos em termos do que uma civilização do 3º milênio requer, para com esse olhar de amor, de transidentificação, né, e de compaixão, de não taxar aqueles que aqui estão de evoluídos e, portanto, eles ficam à margem, né, é o ver, né, o cisco no olho do meu semelhante e tendo uma trave no meu olho. Então, eu coloco isso porque é muito fácil, do modo como hoje nós estruturamos os nossos valores coletivamente, que classifiquemos os evoluídos dos evoluídos e separando-os dos evoluídos. E normalmente tenderíamos a nos encaixar no grupo dos em evolução. Daí os evoluídos ficam lá. Todos somos, em certo grau, evoluídos. Estamos aqui nesse antissistema para criar os espaços para a evolução, e esses espaços passam necessariamente por uma atualização de conhecimentos, por uma absorção de uma visão nova de mundo e por um movimento na libertação dos entulhos que nos permitem, que nos impedem, né, que não nos permitem fazer contato com as inteligências superiores. Eu acho que essa seria uma fórmula básica. Eu vejo o Baldi, agora tentando fazer uma finalização já, e vai ser realmente uma finalização, eu vejo o Baldi como o Merlin da lenda celta, da saga celta. Conta a saga celta que Viviane, que era o grande amor de Merlin, quis aprisioná-lo de alguma forma para que ele fosse apenas dela. E Merlin, amorosamente, lhe ensinou, porque a amava de verdade, lhe ensinou os passes de magia necessários para que isso acontecesse. Então ele foi encerrado num esquife de cristal na floresta de Broceliande. Só que aquilo que parecia ser uma fraqueza, um deslize do grande mago, foi um ato de sabedoria, porque conta a saga também que quando os tempos forem chegados, Merlin despertará do seu sono e virá para orientar os humanos. Então, a saga celta. Da mesma forma, vejo o Baldi. O Baldi está dormitando como dormitou na minha escrivaninha, na sociedade humana em geral. No Brasil mesmo, ele é muito pouco conhecido. Até hoje, quando eu falo Baldi, Pietro Baldi, todo mundo confunde com João Baldo, escritor baiano. O João Baldo, não, Pietro Baldi. Já aconteceu isso mais de uma vez. E as pessoas não sabem que ele existe. Mas eu acho que há uma magia aí por trás.
Ele está quieto, dormitando, na sua cripta de cristal, esperando que os tempos sejam chegados, e eles chegaram, para então se manifestar ao mundo e nos servir de guia para essa transição dolorosa e ao mesmo tempo gloriosa, que é a construção da civilização do terceiro milênio. Agradeço a vocês. Um abraço.